Já pensou em ter planejado a sua vida toda e, de repente, tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que você decidiu a respeito de si mesmo e das pessoas à sua volta, ter uma reviravolta? Hoje eu vou contar para vocês sobre José, um improvável disponível. Esse é o quadro Além do Púlpito, o 6º episódio da série Improváveis. Meu nome é Leandro Tadeu, sou um dos pastores aqui da Igreja Nacional de Botucatu. E eu vou contar um pouquinho para vocês da história de José, que ocorre lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50. E eu vou dividir essa história em 4 momentos muito importantes. Desde o sonho, na promessa, onde a gente deseja, faz um monte de planos, o processo, que é a jornada da nossa vida, o governo, que é a chegada, o momento em que nós chegamos ao ponto em que sonhamos, desejamos, mas também tem um ponto muito incrível nessa história, que é a restituição. José, ainda muito jovem, ali por volta dos seus 17 anos, ele era o filho mais amado de Jacó. Isso se dava porque ele era o filho da velhice, mas também o filho da sua esposa Raquel, uma esposa amada, por quem Jacó trabalhou 14 anos de graça. Meu Deus, já pensou você trabalhar tanto tempo da sua vida de graça para provar o seu amor para alguém? E esse filho veio na sua velhice, justamente dessa esposa tão amada, tão importante. Jacó dá um presente para José. Esse presente é considerado ali um símbolo de diferenciação. Ele ganha ali uma túnica de talar de mangas compridas. Essa túnica representa ali uma preferenciação do pai, mas também ela destaca ali uma herança familiar de liderança. Então José, ainda na sua juventude, ele recebe algo muito valioso do seu pai. Não só isso, ele também, da parte de Deus, ele tem 2 sonhos importantes. Ele sonha com feixes de trigo que eles atavam, e esses trigos, depois que estavam em pé, os dos seus irmãos se prostravam diante do dele. Depois, em outro momento, ele sonha que o sol, a lua e mais 11 estrelas se prostravam diante dele. E ao contar esse sonho aos seus irmãos, imagina só o tamanho do problema que José arrumou para sua vida. Porque apesar de existir ali um sonho, um desejo, um plano, um mover de uma transição de liderança do seu pai para ele, aquele momento marca dor entre a família. Os seus irmãos tiveram ciúmes, tiveram mágoa de José, porque ele não só recebia essa preferência do pai, mas como ele deixava isso bem claro, que ele se sentia o preferido. Em um momento, ele vai procurar os seus irmãos enquanto seus irmãos trabalhavam, e ali os seus irmãos, com dor no coração, acabam armando um cenário trágico para José. José foi lançado numa cisterna, e depois, quando midianitas passavam naquela região, eles venderam José e armaram ali contar para o seu pai que José tinha sido estraçalhado talvez por um animal do campo. E assim se foi. José foi vendido, foi levado ao Egito, lá na casa de Potifar, ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Porém, o que chega ao seu pai, Jacó, são as suas vestes, aquela túnica que demonstrava uma preferência do seu pai ao seu filho. E ali, aquela túnica manchada de sangue, o seu pai, ele tem a certeza no coração: meu filho foi morto, despedaçado por feras do campo, e com certeza ele foi devorado. E aqui eu penso sobre que tamanha dor é essa que esse pai, essa família começa a ter, esses irmãos, porque ali eles começam a ter que guardar um segredo pela vida. Como que eles contariam aquela verdade para o seu pai? Como que eles contariam para outras pessoas sobre isso? Isso mancharia com certeza a sua história. Mas vamos falar de José. Nós falamos do primeiro momento ali, dos sonhos, dos planos para a nossa vida, mas José foi roubado daquele sonho e foi levado para o Egito, lá na casa de Potifar.
ele trabalhou com honestidade, com seriedade, com compromisso, honrando o seu Deus, honrando o Deus que ele acreditava em seu coração. Mas ali, mais uma cilada que roubou dele poder ficar naquele palácio, no palácio ali de Potifar. A esposa de Potifar armou uma cilada contra ele e ele, por conta disso, foi preso. E nessa prisão passou muitos dias. Mas lá também ele não se esqueceu do seu Deus e de quem ele era perante o seu Deus. Também trabalhou com muita dedicação, com responsabilidade e foi considerado digno ali naquele lugar e passou a cuidar daquele lugar. Então, na sua jornada, durante todo o processo entre o sonho e o governo, José se dedicou com fidelidade. Ele teve responsabilidade sobre aquilo que chegava às mãos dele. E por isso ele prosperava em tudo. Assim foi na casa de Potifar, também ali na prisão. Um belo dia chegaram a ele ali 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó. E esses 2 personagens ali, essas 2 pessoas tiveram seus sonhos, cada um com seu significado. E eles ficaram muito temerosos. Mas José disse a eles: me diga o sonho, porque eu vos revelarei. E quando José ouve o sonho, Deus lhe dá a revelação. José, ao revelar os sonhos dos 2, um seria restituído ao trabalho no palácio e voltaria a entregar a taça de vinho nas mãos de Faraó. E o padeiro seria morto ao 3º dia. E assim como José tinha revelado aqueles sonhos, assim se sucedeu. Passou-se ainda mais 2 longos anos ali naquela prisão e José continuava a fazer o seu trabalho com excelência. Mas um belo dia, Faraó também teve um sonho e se incomodou muito ao seu coração. E ele depois teve um segundo sonho e ele chamou todos os magos, todos os sábios daquela terra para que interpretassem aquele sonho de José, e nem de Faraó. E nenhum conseguiu revelar esse sonho a Faraó. E aí aquele copeiro se lembrou de José, que um dia José revelara seu sonho, e assim como foi revelado, assim ocorreu. Então ele contou para Faraó, e Faraó mandou chamar José. José chegou, ouviu o sonho de Faraó e prontamente revelou esse sonho. E ele ainda disse: Faraó, o seu sonho é dúplice, porque há uma urgência de Deus cumprir esse sonho sobre a terra. E ali José traz, além da revelação, ele mostra a excelência do seu caráter. Ele mostra a excelência pelo qual ele foi criado, pelo qual ele foi cuidado por Deus em todo o processo, em toda a jornada. José em nenhum momento vacilou. José em nenhum momento permitiu que a mágoa da venda dos seus irmãos, o distanciamento do seu pai, estar longe da sua família, da sua terra natal, ele não permitiu que nada disso impedisse ele de servir a Deus verdadeiramente. E quando ele tem acesso à revelação do sonho, ele fala para Faraó: Faraó, coloque pessoas sábias, pessoas que sejam bons administradores, separe uma parte de toda a colheita, coloque em celeiros, porque quando vier o tempo difícil sobre a terra, você tenha condições, não somente de se alimentar, mas também alimentar todos aqueles que virão pedir alimento para você. O sonho falava de 7 anos de grande produtividade da terra, seguidos de 7 anos de muita escassez, de muita dificuldade. E ali, assim como José falou, aconteceu. Meu irmão, minha irmã, os planos de Deus, eles se cumprirão independente da nossa vontade, independente do que nós planejamos para as nossas vidas. Mas quando a gente se comporta como pessoas que mantêm o seu caráter inabalável, quando você não negocia aquilo que o Senhor tem para a sua vida, quando você não se vende, o Senhor
te coloca em lugares diferentes. E porque José manteve o seu coração no Senhor, naquele momento, diante de todo o discurso que José trouxe para Faraó, Faraó olha para ele e entende que não há ninguém mais sábio que José naquele lugar. E ele coloca José como governador de toda a terra do Egito. E eu quero aqui lembrar que nós chegamos na terceira fase. A primeira fase, dos sonhos. A segunda, a jornada. A terceira, o governo. Quando você sonha, espere, porque o Senhor vai fazer com que se cumpra. Mas isso é só o começo. Você vai pagar um preço. Vai andar por um deserto, pagar aquele pedágio durante a sua vida para que você se desenvolva, amadureça, cresça. Quando chegar ao governo, com certeza, Deus será exaltado. E é ali, durante o governo de José, que ele começa a mostrar todos os princípios pelo qual ele passou durante a sua vida de tratamento. A jornada, meu amado, às vezes parece um peso, um fardo, mas é ali que você é forjado. É durante a jornada que você é formado. É durante a jornada que você é capacitado para as grandes batalhas da sua vida. Só que durante todo o governo de José ainda não estava vivendo a plenitude. Apesar de José ter chegado ao cargo máximo que poderia alguém ocupar ali no Egito, José ainda estava distante da sua família. José ainda estava distante do seu pai. E eu tenho certeza que existia uma saudade. E aqui começa o quarto momento, a restituição. Quando você passar pelo vale, quando você chegar no destino, com certeza ainda haverá a plenitude da restituição. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os sonhos de José foram claros, foram verdadeiros e foram firmes. José, ao passar pela prova, ele não desistiu. Quando ele chega ao governo, logo se cumprem os sonhos de Faraó. Mas quando se cumprem os sonhos de Faraó, começam também a se cumprir os sonhos de José. Os seus irmãos veio de longe para comprar alimento. E ele reconhece os seus irmãos. E naquele momento começa a nascer a cura de José. Começa José a ser trabalhado no seu coração com o perdão para perdoar os seus irmãos. Em um determinado momento, José se dá a conhecer os seus irmãos. No primeiro momento, os seus irmãos temem, porque agora José era um governador, era um homem forte, um homem que tinha poder. Mas ele abriu mão do seu status de poder para acolher, para perdoar. A restituição é um momento em que você faz as pazes com o seu passado, é um momento em que você faz as pazes com aquilo que te fez sofrer, com a dor do passado. E ali, ele tem a oportunidade de se lembrar do seu pai. Ele manda seus irmãos correrem buscar o seu pai. E eu quero ler um texto aqui com vocês, porque nós já estamos chegando na fase final dessa ministração. E esse texto está lá em Gênesis, no capítulo 46, no versículo 29, ele fala assim: Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, na terra de Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E disse: Israel, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Meu amado, os seus sonhos, eles podem parecer atrasados diante da sua necessidade, do seu desejo de se cumprir. Mas chegará o tempo do cumprimento dos seus sonhos e da restituição, porque Deus fará se cumprir todas as suas promessas. Eu creio nisso e eu espero que você creia. Se você está passando por um processo de dor, de sofrimento, não desista. Não abra mão de tudo aquilo que você está vivendo em troca de momentos, em troca de circunstâncias. Não abra mão dos planos de Deus para a sua vida, para um alívio temporário, porque no momento em que você chegar ao governo, começará também a chegar a restituição, e na restituição
nós viveremos a plenitude do nosso Deus. E eu quero também trazer um versículo que fala assim: até quando sentireis dores de parto? E esse texto conclui dizendo: até que Cristo seja formado em vós. Se ainda está doendo, meu amado, é porque você ainda não chegou ao fim. Amém? Continue, persevere. E eu quero orar por você. Amado Deus, eu não sei o momento que o meu irmão ou a minha irmã está vivendo agora, mas eu sei que o Senhor cumpre todos os seus planos sobre nossas vidas e nenhuma das suas promessas se frustrarão. Por isso eu clamo ao Senhor: revista agora o meu irmão, a minha irmã, quem está ouvindo agora, para que eles possam chegar diante do governo e conhecer a plena restituição do Senhor. No nome de Jesus, assim eu clamo pela salvação de cada um que aqui estiver ouvindo. No nome de Jesus. Amém.